O semáforo mudou para vermelho, e Eduardo Santana parou seu Mercedes preto no cruzamento mais movimentado da cidade. Aos 45 anos, havia construído um império de supermercados que se estendia por todo o país. Mas naquela tarde de sexta-feira, depois de uma reunião particularmente frustrante com investidores, se sentia mais vazio do que nunca. Sua mansão o esperava silenciosa, como sempre. Sem esposa desde o divórcio há 2 anos, sem filhos que quisessem visitá-lo, sem amigos reais além de sócios comerciais. Eduardo ajustou o ar-condicionado e revisou mecanicamente suas mensagens quando algo em sua visão periférica o fez levantar os olhos. Ao lado de sua janela, um menino de não mais que 8 anos segurava uma caixa de doces caseiros, batendo suavemente no vidro com um sorriso tímido mas esperançoso. Eduardo estava prestes a fazer um gesto de recusa quando seus olhos se encontraram com os do pequeno, e o mundo parou. Era como olhar um espelho do tempo. Os mesmos olhos cor-de-mel, a mesma forma do nariz ligeiramente arrebitado, as mesmas sobrancelhas grossas e a mesma covinha no queixo que Eduardo lembrava de suas fotografias da infância. Até a maneira como o menino inclinava a cabeça era idêntica aos seus próprios gestos. O coração de Eduardo começou a bater descontroladamente. Suas mãos se agarraram ao volante enquanto observava o pequeno, que agora parecia confuso pela intensidade de seu olhar. A semelhança não era casual, não era sua imaginação, era perturbadoramente exata, como se tivesse viajado no tempo e encontrado consigo mesmo. "Doces, senhor?" perguntou o menino com uma voz clara e educada, que contrastava com sua roupa desgastada e seus sapatos gastos. "São de coco e goiabada, minha avó que faz." Eduardo não conseguiu responder. Sua garganta havia se fechado pela emoção. O semáforo mudou para verde, mas ele não se moveu. Os carros atrás começaram a buzinar, mas o empresário estava completamente absorto, observando cada detalhe do rosto do menino. "O senhor está bem?" insistiu o pequeno, agora preocupado. Eduardo finalmente conseguiu baixar o vidro com mãos trêmulas. Sua voz saiu rouca e estranha. "Como você se chama?" "Miguel, senhor. Miguel Herrera." O menino sorriu, mostrando dentes brancos e perfeitos, igual a Eduardo nessa idade. "Vai comprar doces? Custam só R$ 5 cada um." As buzinas se intensificaram. Eduardo, agindo por impulso, estendeu uma nota de R$ 500. "Me dá a caixa toda." Os olhos de Miguel se arregalaram. "Mas, senhor, são só 30 doces. Isso é dinheiro demais." "Fica com ele." Eduardo pegou a caixa sem tirar os olhos do rosto do menino. "Você vem aqui todo dia?" Miguel assentiu, ainda surpreso com a generosidade inesperada. "De segunda a sexta, depois da escola. Nos fins de semana vou para outros semáforos." Um guarda de trânsito se aproximava, e Eduardo sabia que tinha que se mover, mas não conseguia ir embora, não sem saber mais. "Miguel, onde você mora?" O menino, com a inocência própria de sua idade e a confiança conquistada pela compra generosa, apontou para o leste. "No bairro São José, com minha avó." "Ela está doente, por isso vendo doces." Eduardo arrancou com o coração acelerado, mas não conseguiu se concentrar na direção. Sua mente estava completamente ocupada pela imagem de Miguel, pela semelhança impossível, pelas 1000 perguntas que se amontoavam em sua cabeça. Quem era esse menino? Por que se parecia tanto com ele? Seria possível que tivesse alguma conexão familiar desconhecida? Naquela noite, em seu escritório de mogno e cristal, Eduardo não conseguiu trabalhar. Tinha a caixa de doces sobre a mesa e, cada vez que a olhava, lembrava dos olhos de Miguel. Levantou-se e caminhou até a enorme janela que dava vista para a cidade iluminada. Daquela altura, as luzes pareciam estrelas distantes, bonitas, mas inalcançáveis. Pensou em sua ex-esposa, Carmen, e em sua filha Sofia, de 15 anos, que mal lhe dirigia a palavra desde o divórcio. Pensou nos anos de trabalho obsessivo, nas oportunidades perdidas de ser pai, na frieza com que havia tratado todos ao seu redor em seu caminho para o sucesso. E agora aparecia esse menino, vendendo doces na rua, com seu mesmo rosto da infância, lembrando-o de tudo que havia perdido pelo caminho.
Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, voltaria àquele semáforo. Miguel acordou antes do amanhecer, como todos os dias. Na pequena casa de 2 cômodos que dividia com sua avó Rosa, os primeiros raios de sol se filtravam pelas cortinas desgastadas, criando padrões de luz e sombra nas paredes de tijolo sem pintura. Vestiu-se silenciosamente para não acordar Dona Rosa, que havia passado mais uma noite difícil tossindo. Aos 70 anos, o diabetes e a pressão alta a mantinham acamada na maior parte do tempo, e os remédios que precisava custavam mais do que Miguel conseguia ganhar vendendo doces em uma semana. Na cozinha minúscula, preparou o café da manhã. Chá de camomila para a avó e para ele um pedaço do pão doce que havia sobrado da venda do dia anterior. Enquanto a água fervia, conferiu a lista de ingredientes que precisariam para fazer mais doces. O dinheiro que havia recebido do senhor elegante do Mercedes daria para comprar ingredientes suficientes para a semana toda, mas Miguel havia aprendido a não se emocionar demais. Milagres não duravam muito em seu mundo. Já vai, meu filho. A voz fraca de Dona Rosa chegou do quarto. Miguel se aproximou de sua cama, onde a idosa jazia cercada de travesseiros para ajudá-la a respirar melhor. Sim, vó. O chá está pronto na mesa de cabeceira. Como a senhora está se sentindo hoje? Dona Rosa sorriu com o carinho de quem criou o neto desde os 3 anos, quando a mãe de Miguel morreu num acidente. Melhor, meu filho. Esse dinheiro de ontem vai nos ajudar muito. Viu como aquele senhor era bom? Miguel assentiu, mas algo em seu interior se mexia inquieto. Havia algo estranho na maneira como o homem o havia olhado, como se tivesse visto um fantasma. Não era a primeira vez que alguém comentava que ele se parecia com algum conhecido, mas a reação daquele senhor havia sido diferente, quase perturbadora. Tenha cuidado, Miguel, continuou Dona Rosa, pegando sua pequena mão entre as suas, enrugadas e suaves. Tem gente boa no mundo, mas também temos que ser prudentes. Miguel beijou a testa da avó e se dirigiu à escola. O trajeto de 20 minutos a pé lhe dava tempo para pensar e planejar seu dia. Primeiro as aulas, onde sempre se esforçava para se destacar. Depois correria para casa para ajudar a avó com os doces e finalmente iria ao semáforo até escurecer. Era uma rotina exaustiva para uma criança de 8 anos, mas Miguel nunca reclamava. Sabia que era o único sustento de sua pequena família, e essa responsabilidade, embora pesada, também lhe dava propósito. Enquanto isso, a 15 quilômetros de distância, Eduardo acordava em sua suíte principal de 300 metros quadrados. A cama king size ocupava apenas uma pequena porção do espaço, e as janelas do chão ao teto mostravam uma vista panorâmica da cidade que muitos pagariam milhões para contemplar. Mas Eduardo não via a vista. Sua mente estava completamente ocupada pela imagem de Miguel. Havia acordado várias vezes durante a noite, perturbado por sonhos estranhos, onde se via criança, mas vivendo em circunstâncias completamente diferentes. Tomou banho em seu banheiro de mármore italiano, vestiu um de seus ternos feitos sob medida e desceu ao refeitório, onde sua empregada doméstica, Maria, havia preparado um café da manhã que poderia alimentar uma família inteira. Mas Eduardo mal tocou no suco de laranja recém-espremido. "O senhor está bem, seu Eduardo?" perguntou Maria, uma mulher de meia idade que trabalhava para ele há 5 anos. "Está parecendo preocupado." Eduardo a olhou com curiosidade. Em 5 anos, Maria nunca havia feito uma observação pessoal sobre seu estado de espírito. Geralmente, seus funcionários mantinham uma distância profissional absoluta, tal como ele havia estabelecido desde o início. "Maria", disse Eduardo de repente, "você tem netos?" A pergunta pegou a funcionária de surpresa. "Sim, senhor. 3. Moram na minha cidade com minha filha." "Você os vê sempre?" "Nos fins de semana, senhor. Quando posso." Maria parecia confusa com o interesse inusitado de seu patrão. "Por que pergunta?" Eduardo ficou calado por um momento. Como é cuidar de crianças?" Maria sorriu, e seu rosto se iluminou de uma maneira que Eduardo nunca havia notado. "É a coisa mais linda do mundo, senhor. Também a mais difícil, mas a mais linda. As crianças mudam a vida da gente,
ensinam a ver as coisas de jeito diferente. Eduardo assentiu lentamente e se levantou da mesa. Maria, hoje vou chegar tarde. Não me espere para o jantar. Enquanto dirigia para o escritório, Eduardo não conseguiu tirar da cabeça as palavras de Maria. As crianças mudam a vida da gente. Quando foi a última vez que havia realmente conversado com sua própria filha? Quando foi a última vez que havia visto a vida de outra perspectiva que não fosse a dos balanços financeiros e estratégias comerciais? O dia se arrastou eternamente. Durante a reunião de diretoria, enquanto discutiam a expansão para novos mercados, Eduardo se descobriu desenhando inconscientemente o rosto de Miguel nas margens de suas anotações. Durante a ligação com fornecedores, sua mente divagava para o bairro São José, se perguntando como seria a vida daquele menino. Às 5 da tarde, quando normalmente ficaria até às 9 revisando relatórios, Eduardo fechou seu laptop, pegou as chaves do carro e se dirigiu ao semáforo onde havia conhecido Miguel. Seu coração batia com expectativa enquanto se aproximava do cruzamento. O menino estaria lá. Teria imaginado tudo. Mas não, lá estava Miguel no mesmo lugar com a mesma caixa de doces, sorrindo para os motoristas com a mesma determinação esperançosa. Eduardo estacionou alguns metros depois do semáforo e voltou caminhando. Sua aproximação foi mais cautelosa desta vez, mas Miguel o reconheceu imediatamente. Oi, senhor, o senhor voltou. O rosto do menino se iluminou com alegria genuína. Obrigado pelos doces de ontem. Minha avó ficou muito feliz. Como ela está? Eduardo perguntou, surpreendendo-se com sua própria preocupação. Melhor hoje. Conseguimos comprar os remédios dela. Miguel baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Ela disse que o senhor deve ser um anjo. Eduardo sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção que não reconhecia há anos. E você, Miguel? Como foi seu dia na escola? O menino se animou ainda mais. Foi ótimo. Tirei 10 na prova de matemática. A professora disse que sou muito inteligente. Então sua expressão se tornou mais séria. Mas tive que sair mais cedo para vender os doces. A gente precisa do dinheiro. Eduardo se agachou para ficar na altura dos olhos de Miguel. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Era como se estivesse olhando para uma fotografia de si mesmo aos 8 anos. Miguel, posso fazer uma pergunta pessoal? O menino assentiu, confiante. Você se lembra de seu pai? A expressão de Miguel se nublou ligeiramente. Não, senhor. Ele foi embora antes de eu nascer. Minha mãe sempre dizia que eu era igualzinho a ele, mas ela nunca quis me contar muito sobre ele. O menino deu de ombros, com a aceitação pragmática das crianças que crescem cedo demais. Mas tudo bem. Eu tenho minha avó, e ela vale por 10 pais. Eduardo sentiu um nó na garganta. Sua mãe. O que aconteceu com ela? Ela morreu quando eu tinha 3 anos. Um acidente de carro. Miguel falou sem drama, como quem conta um fato há muito aceito. Desde então moro com vó Rosa. Ela é a melhor avó do mundo. O semáforo ficou verde e Eduardo percebeu que estava atrapalhando o trânsito. Miguel, preciso ir agora, mas... Posso voltar amanhã? Claro, senhor. Vou fazer doces novos para o senhor experimentar. Eduardo se afastou com o coração pesado e a mente fervilhando. Havia algo sobre a história de Miguel que não se encaixava, algo que mexia com memórias enterradas há muito tempo. Enquanto dirigia de volta para casa, uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. Naquela noite, Eduardo fez algo que não fazia há anos. Ligou para sua ex-esposa. Eduardo? A voz de Carmen soou surpresa do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa? É sobre Sofia? Não, Carmen, é sobre... Eu preciso te perguntar uma coisa. Eduardo hesitou, sem saber como formular a pergunta. Você se lembra dos nomes de todas as pessoas que trabalhavam na empresa nos primeiros anos? Eduardo, são quase 11 da noite. Por que essa pergunta estranha? Por favor, Carmen, é importante. Ela suspirou. Não me lembro de todos, claro. Por quê? O que está acontecendo? Você se lembra de alguém com o sobrenome Herrera? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Herrera. Carmen murmurou, pensando. Espera. Sim,
havia uma moça, Ana Herrera. Trabalhava na contabilidade. Por que você quer saber sobre ela? O coração de Eduardo disparou. O que aconteceu com ela? Você a demitiu, Eduardo, há uns 10 anos, mais ou menos. Disse que ela havia cometido erros nos relatórios, mas eu sempre achei que você foi muito duro com ela. Ela estava passando por problemas pessoais na época, estava grávida e o namorado havia sumido. Carmen fez uma pausa. Eduardo, por que essas perguntas? O que está acontecendo? Eduardo desligou sem responder, com as mãos tremendo. Ana Herrera. Grávida. Namorado que sumiu. As peças começavam a se encaixar de uma maneira que o aterrorizava. Ele se lembrava vagamente da situação. Ana era uma funcionária competente, mas havia começado a cometer erros pequenos, mas frequentes nos relatórios financeiros. Eduardo, focado apenas na eficiência e nos resultados, a havia demitido sem pensar 2 vezes nas consequências pessoais da decisão. Nunca havia se perguntado o que aconteceu com ela depois. Agora, olhando para a caixa de doces sobre sua mesa, Eduardo começou a compreender a verdade terrível. Miguel não era apenas uma criança que se parecia com ele. Miguel era o filho da mulher, cuja vida ele havia destruído com sua frieza e indiferença. E agora, o menino estava vendendo doces na rua para sustentar a avó doente, enquanto Eduardo vivia em uma mansão construída com o mesmo dinheiro que poderia ter salvado a família de Miguel. A ironia era cruel e perfeita. O universo havia colocado em seu caminho a criança que era o reflexo vivo de suas escolhas passadas, o espelho de tudo que ele havia sido e de tudo que poderia ter feito diferente. Eduardo passou a noite toda acordado, planejando como poderia ajudar Miguel, sem revelar a verdade sobre sua conexão com o passado da família. Porque se havia uma coisa que ele sabia com certeza, era que não poderia simplesmente dar dinheiro e seguir em frente. Não desta vez. Não com Miguel. Nos dias seguintes, Eduardo estabeleceu uma rotina que jamais imaginou ter. Todos os dias após o trabalho, passava pelo semáforo onde Miguel vendia doces. Não comprava mais a caixa inteira para não despertar suspeitas, mas sempre comprava alguns e ficava conversando com o menino sobre a escola, sobre a avó, sobre os sonhos que uma criança de 8 anos pode ter. Miguel, por sua vez, começou a esperar pela visita do senhor Eduardo, como havia passado a chamá-lo. Para o menino, aquele homem elegante que aparecia todas as tardes, havia se tornado uma luz em sua rotina difícil, alguém que parecia genuinamente interessado em sua vida. Sabe, senhor Eduardo, disse Miguel numa quinta-feira chuvosa, protegendo seus doces com um plástico improvisado. Ontem eu sonhei que tinha um pai como o senhor. Eduardo sentiu o coração se apertar. Como assim, Miguel? Um pai que perguntasse como foi meu dia na escola, que soubesse o nome dos meus professores, que se preocupasse se eu estava com fome ou com frio. O menino falou com a simplicidade devastadora das crianças. Aposto que sua filha tem muita sorte. Por que você acha que eu tenho uma filha? O senhor tem cara de pai e tem uma aliança bronzeada no dedo, mesmo sem estar usando aliança agora. Miguel sorriu com orgulho de sua observação. Minha professora diz que sou muito observador. Eduardo olhou para sua mão, onde realmente havia a marca clara de anos usando aliança de casamento. A perspicácia de Miguel o impressionava e, ao mesmo tempo, o fazia sentir-se nu e vulnerável. Você está certo, Miguel, eu tenho uma filha. Ela se chama Sofia. Que nome bonito! Ela deve ser muito feliz por ter um pai como o senhor. Eduardo não teve coragem de contar que Sofia mal falava com ele, que o sucesso profissional havia custado o relacionamento com sua própria filha. Em vez disso, mudou de assunto. Miguel, sua avó está melhor? O rosto do menino se ensombreceu. Ela diz que sim, mas eu acho que está mentindo para não me preocupar. Ontem ela desmaiou na cozinha enquanto fazia os doces. Eu fiquei com muito medo. Ela foi ao médico? A gente não tem dinheiro para médico particular e no posto de saúde a fila é muito grande. Ela diz que vai passar. Miguel suspirou com o peso de preocupações que não deveria carregar. Às vezes eu penso que se minha mãe estivesse viva, as coisas seriam diferentes.
Eduardo decidiu arriscar uma pergunta que vinha rondando sua mente há dias. Miguel, você sabe onde sua mãe trabalhava antes de você nascer? Sei sim. Ela trabalhava num escritório, fazendo contas. Minha avó sempre dizia que ela era muito inteligente com números. Miguel fez uma pausa, como se estivesse decidindo se devia continuar. Mas ela foi mandada embora quando estava grávida de mim. O chefe dela era muito malvado. Disse que ela não prestava. Cada palavra era uma punhalada no peito de Eduardo. Sua avó contou isso para você? Não diretamente, mas eu escutei ela conversando com as vizinhas. Ela sempre dizia que se aquele homem não tivesse sido tão cruel, minha mãe não teria passado tanto aperto, não teria precisado trabalhar até tarde da gravidez, não teria... Miguel parou, como se percebesse que estava dizendo coisas pesadas demais. Não teria o quê, Miguel? Não teria morrido no acidente indo para outro trabalho que ela conseguiu numa empresa muito longe de casa. Miguel baixou os olhos. Vó Rosa sempre dizia que se minha mãe tivesse ficado no primeiro emprego, estaria viva até hoje. Eduardo teve que se apoiar no carro para não cair. A verdade era ainda pior do que havia imaginado. Ele não havia apenas demitido Ana Herrera injustamente. Sua decisão havia criado uma cadeia de eventos que levou à morte dela. Miguel não era apenas órfão por acaso, era órfão por causa de Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Ficou pálido. Eduardo forçou um sorriso. Estou bem, Miguel. Só me emocionei com sua história. Naquela noite, Eduardo não conseguiu nem fingir que estava trabalhando. Sentou-se em seu escritório com uma garrafa de uísque, algo que não fazia há anos, e tentou processar a magnitude de sua culpa. Ana Herrera havia morrido por sua causa. Miguel estava vendendo doces na rua por sua causa. Dona Rosa estava doente e sem recursos por sua causa. Ele havia destruído uma família inteira com sua frieza empresarial. E agora, o universo havia colocado o resultado de suas ações diante de seus olhos todos os dias. Mas junto com a culpa, crescia também uma determinação. Eduardo não podia trazer Ana de volta, mas podia tentar reparar o dano que havia causado. Podia tentar ser para Miguel o que deveria ter sido para sua própria filha. Podia tentar transformar sua riqueza em algo que realmente importasse. Na manhã seguinte, Eduardo fez algo inédito. Cancelou todas as reuniões e foi pessoalmente ao bairro São José procurar a casa de Miguel. Não foi difícil encontrar. Era uma das menores da rua, com tinta descascada e um pequeno jardim onde cresciam algumas ervas que Dona Rosa usava para fazer chás. Eduardo observou a casa por alguns minutos, imaginando Miguel acordando ali todos os dias, assumindo responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Respirou fundo e bateu na porta. Quem é? A voz fraca de Dona Rosa veio de dentro. Meu nome é Eduardo Santana, sou amigo de Miguel. A porta se abriu revelando uma senhora pequena e magra, com cabelos grisalhos presos num coque e olhos gentis, mas desconfiados. Apesar da idade e da doença, havia nela uma dignidade que Eduardo respeitou imediatamente. O senhor é o homem que compra doces do Miguel? Perguntou Dona Rosa, estudando Eduardo da cabeça aos pés. Sim, senhora. Posso conversar com a senhora por alguns minutos? Dona Rosa hesitou, mas acabou abrindo a porta. Entre, mas não posso oferecer muito. Só temos chá. A casa era pequena, mas extremamente limpa e organizada. Os móveis eram antigos, mas bem cuidados, e havia fotografias por toda parte. Miguel bebê, Miguel na escola, e uma foto emoldurada de uma jovem bonita que Eduardo reconheceu como Ana Herrera. Sente-se, disse Dona Rosa, indicando uma poltrona simples. O que o senhor quer com meu neto? Eduardo decidiu ser direto, mas sem revelar toda a verdade. Dona Rosa, eu quero ajudar Miguel. Ele é uma criança especial e não deveria estar vendendo doces na rua. Os olhos de Dona Rosa se estreitaram. E por que o senhor se interessa tanto por um menino que mal conhece? Porque... Eduardo hesitou, procurando as palavras certas. Porque eu vejo nele algo que perdi em minha própria vida. Tenho uma filha, mas meu trabalho me afastou dela. Miguel me lembra do que é realmente importante. O senhor quer adotar meu neto?
A voz de Dona Rosa ficou dura. Não, senhora. Eduardo levantou as mãos. Eu jamais tentaria separá-los. Quero apenas ajudar. Pagar os medicamentos da senhora, os estudos do Miguel, garantir que ele tenha as oportunidades que merece. Dona Rosa o estudou por um longo momento. Nada nesta vida é de graça, senhor Eduardo. O que o senhor quer em troca? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Sua vida inteira havia sido baseada em trocas, em negociações, em contratos onde tudo tinha um preço. Mas olhando para aquela mulher digna, cuidando sozinha de uma criança que não era nem sequer seu filho biológico, Eduardo percebeu que estava diante de algo que sua riqueza jamais havia comprado. Amor incondicional. Eu não quero nada em troca, Dona Rosa. Só quero tentar ser uma pessoa melhor. Ela continuou estudando seu rosto, como se tentasse ler sua alma. O senhor parece sincero, mas já vi muitos homens ricos com boas intenções. Eles aparecem, fazem promessas e depois somem quando se cansam de brincar de bom samaritano. Eu entendo sua desconfiança, mas me dê uma chance de provar que sou diferente. Dona Rosa se levantou lentamente. Miguel chega da escola em 1 hora. Por que não fica para o almoço? Assim poderemos conversar melhor, e o senhor pode conhecer a vida que está se oferecendo para ajudar. Eduardo aceitou, e passou a hora seguinte, ouvindo Dona Rosa contar a história da família. Como havia criado Ana sozinha depois que o marido morreu jovem. Como Ana era uma menina brilhante, que havia conseguido emprego numa empresa grande logo depois de terminar o ensino médio. Como ficou grávida de um namorado que sumiu quando soube da gravidez. Como foi demitida injustamente por erros que Dona Rosa sempre suspeitou serem desculpas para se livrar de uma funcionária grávida. Ana era cuidadosa com números, disse Dona Rosa mexendo uma panela de feijão. Trabalhava até tarde conferindo tudo 3 vezes. Se cometeu erros, foi porque estava passando por momentos muito difíceis, mas o chefe dela não quis saber. Mandou embora sem dó nem piedade. Eduardo engoliu seco. A senhora chegou a conhecer esse chefe? Não, mas Ana dizia que era um homem frio, que só pensava em dinheiro, que tratava os funcionários como números numa planilha. Dona Rosa parou de mexer o feijão e olhou diretamente para Eduardo. Ana dizia que homens assim não sabem o que é família, não sabem o que é amar alguém mais que a si mesmo. Cada palavra era uma condenação, mas Eduardo sabia que merecia cada uma delas. E depois que ela foi demitida, ficou meses procurando trabalho. Grávida, ninguém queria contratar. Quando finalmente conseguiu algo, era numa empresa do outro lado da cidade. Tinha que acordar às 5 da manhã para pegar 3 ônibus. Dona Rosa voltou a mexer o feijão, mas Eduardo via suas mãos tremendo. No dia que Miguel nasceu, Ana havia trabalhado até às 10 da noite. Saiu cansada, pegou o ônibus errado no escuro, teve que andar várias quadras sozinha. Foi quando aconteceu o acidente? Um carro em alta velocidade, o motorista estava bêbado. Dona Rosa se virou e Eduardo viu lágrimas em seus olhos. Ana morreu no hospital 3 dias depois. Miguel nem chegou a mamar no peito da mãe. Eduardo se levantou e se aproximou da janela, não conseguindo mais olhar nos olhos daquela mulher. Lá fora, viu Miguel chegando da escola, com a mochila nas costas e um sorriso no rosto apesar de tudo. Miguel! Dona Rosa limpou os olhos rapidamente. Vem cá, meu filho. Temos visita. Miguel entrou correndo e parou surpreso ao ver Eduardo. Senhor Eduardo, o que faz aqui? Vim conhecer sua avó, respondeu Eduardo, forçando um sorriso. Ela me convidou para almoçar. É sério? Miguel pulou de alegria. Vó, posso mostrar meu quarto para o senhor Eduardo? O quarto de Miguel era minúsculo, com uma cama de solteiro, uma mesa improvisada para estudos e prateleiras cheias de livros. Mas o que mais chamou a atenção de Eduardo foram os desenhos colados nas paredes. Todos mostravam famílias felizes, casas grandes, carros bonitos, sonhos de uma vida diferente. Esses desenhos são lindos, Miguel. Obrigado. A professora disse que tenho talento para desenhar. Miguel apontou para um desenho específico. Este aqui é meu favorito. Eduardo olhou e sentiu o ar faltar. O desenho mostrava um homem de terno segurando a mão de um menino pequeno, ambos sorrindo. No fundo, uma casa grande com jardim.
É o que você gostaria de ter? Miguel assentiu sem constrangimento. Um pai que me levasse para passear, que me ajudasse com a lição de casa, que brincasse comigo no fim de semana. Então olhou para Eduardo com os olhos brilhando. O senhor tem filhos de verdade. Deve ser muito legal. Eduardo se agachou na altura de Miguel. Sabe, Miguel, às vezes a gente pode ser família sem ser parente de sangue. Às vezes, a gente escolhe quem quer amar. Como eu e vó Rosa. Exatamente como você e vó Rosa. Durante o almoço, Eduardo observou a dinâmica daquela pequena família. Dona Rosa tratava Miguel com uma ternura que ele raramente havia visto, e Miguel cuidava da avó com uma dedicação tocante para uma criança. Quando Dona Rosa começou a tossir, Miguel imediatamente trouxe água e remédio. Quando Miguel falou sobre um projeto da escola, Dona Rosa parou tudo para escutar com atenção total. Era tudo que Eduardo nunca havia conseguido construir com sua própria família. Dona Rosa, disse Eduardo quando terminaram de comer, gostaria de fazer uma proposta. A idosa o olhou desconfiada novamente. Deixe-me pagar os medicamentos da senhora e criar uma conta para os estudos do Miguel. Não como caridade, mas como investimento. Miguel é uma criança brilhante e com as oportunidades certas pode chegar longe. E o que o senhor ganha com isso? Eduardo olhou para Miguel, que os observava com curiosidade. A chance de fazer algo certo pela primeira vez em muito tempo. Dona Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Miguel, vá brincar no quintal por alguns minutos. Preciso conversar com o senhor Eduardo. Quando ficaram sozinhos, Dona Rosa se inclinou para a frente. Senhor Eduardo, vou ser direta. O senhor parece um homem bom, mas também parece um homem com segredos. O que não está me contando? Eduardo sentiu o peso do olhar penetrante da idosa. Ela havia criado Ana, havia visto a filha sofrer com as injustiças da vida. Tinha o direito de proteger Miguel de qualquer ameaça. Dona Rosa, eu cometi muitos erros na minha vida. Fui duro demais com pessoas que não mereciam. Coloquei dinheiro acima de tudo. Agora quero tentar reparar alguns danos. Isso é muito vago, senhor Eduardo. Eduardo respirou fundo. A verdade é que Miguel me lembra que tipo de homem eu deveria ter sido. E talvez, ajudando ele, eu consiga me perdoar por algumas coisas. Dona Rosa o estudou mais um momento, então assentiu lentamente. Está bem, mas com condições. Primeiro, nada de dinheiro direto. Se quer ajudar, pague as contas diretamente aos médicos, à escola. Segundo, nada de promessas que não pode cumprir. Miguel já perdeu muita coisa na vida. Terceiro, se um dia resolver que isso não vale mais a pena, avise antes de desaparecer. Não suma de uma hora para outra. Aceito todas as condições. E uma última coisa, senhor Eduardo. Dona Rosa se levantou com dificuldade. Miguel está começando a se apegar ao senhor. Se suas intenções não forem das melhores, se for machucar meu neto, prefiro que pare agora. Eduardo se levantou também. Dona Rosa, eu prometo que jamais faria mal ao Miguel. Na verdade, acho que ele é quem está fazendo bem para mim. 3 semanas se passaram, e a vida de Miguel havia mudado de maneiras que ele mal conseguia acreditar. Eduardo havia cumprido sua palavra. Os medicamentos de Dona Rosa estavam pagos por 6 meses. Miguel havia sido matriculado numa escola particular excelente. E suas tardes no semáforo haviam se tornado passeios educativos pela cidade. Senhor Eduardo, disse Miguel enquanto caminhavam pelo centro da cidade numa tarde de sábado. O senhor é a pessoa mais boa que eu conheço. Eduardo sorriu, mas por dentro sentia o peso constante da culpa. Por que diz isso, Miguel? Porque o senhor apareceu do nada e mudou nossa vida, como um anjo da guarda. Miguel parou em frente a uma vitrine de brinquedos. Minha professora nova disse que às vezes Deus manda pessoas especiais para cuidar da gente. E o que mais sua professora disse? Que eu sou muito inteligente e que com estudo posso ser qualquer coisa que quiser. Miguel se virou para Eduardo com os olhos brilhando. Sabe o que eu quero ser quando crescer? O quê? Quero ter uma empresa como o senhor, mas uma empresa que ajuda as pessoas. Quero dar trabalho para todas as mães solteiras, para que nenhuma criança precise vender doces na rua. Eduardo sentiu um nó na garganta. A inocência e bondade de Miguel contrastavam brutalmente com a realidade cruel que Eduardo conhecia.
que ele próprio havia sido responsável por criar exatamente o tipo de situação que Miguel queria combater. Esse é um sonho lindo, Miguel. O senhor me ajudaria a realizar quando eu crescer. Ajudaria com todo prazer. Naquela tarde, Eduardo levou Miguel para conhecer um dos seus supermercados. O menino ficou fascinado com a organização, as tecnologias, os sistemas de pagamento. Fazia perguntas inteligentes sobre logística, fornecedores, atendimento ao cliente. Como o senhor sabe onde colocar cada produto? Perguntou Miguel enquanto observavam o layout do estabelecimento. Estudamos o comportamento dos clientes, o que eles compram mais, como circulam pela loja. Eduardo explicou impressionado com o interesse genuíno do menino. E os funcionários, como o senhor os trata? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Como assim? Minha avó sempre disse que se pode conhecer uma pessoa pela forma como ela trata quem trabalha para ela. O senhor é bom com seus funcionários? Eduardo olhou ao redor, vendo seus funcionários com outros olhos. Havia Carlos, que trabalhava há 15 anos no estoque, e que Eduardo mal cumprimentava. Havia Lúcia, a supervisora de caixa, que sempre era eficiente, mas que Eduardo nunca havia perguntado sobre sua vida pessoal. Eu tento ser justo, respondeu Eduardo, mas sabia que estava mentindo. Miguel assentiu, confiante na resposta. Tenho certeza que sim. O senhor tem um coração bom. Enquanto voltavam para casa, Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Miguel, quer conhecer minha filha? Sério? Ela está na cidade? Está. Mora com a mãe dela, minha ex-esposa. Eduardo hesitou. Mas preciso avisar que nossa relação não é muito boa. Eu não fui um pai muito presente. Por que não? Porque achei que trabalhar muito e ganhar dinheiro era a forma de demonstrar amor. Só descobri que estava errado quando foi tarde demais. Miguel ficou pensativo. Nunca é tarde demais para ser um bom pai, Sr. Eduardo. Minha professora disse que o que importa não é o passado, é o que a gente faz a partir de agora. Eduardo ligou para Carmen daquela mesma tarde. Carmen, preciso de um favor. Posso levar Sofia para jantar fora hoje? Eduardo, você está bem? Faz mais de 2 meses que não vê Sofia. Eu sei, e quero mudar isso. Por favor. Houve uma pausa. Sofia está aqui. Vou perguntar se ela quer. Eduardo ouviu vozes abafadas ao fundo, então Carmen voltou. Ela topou, mas só se for num lugar legal. E Eduardo, não decepcione ela de novo. Eduardo escolheu o restaurante favorito de Sofia, um local japonês que ela adorava desde pequena. Quando chegou para buscá-la, ficou chocado com como havia crescido. Aos 15 anos, Sofia estava quase da altura dele, com os mesmos olhos escuros, mas com uma expressão de desconfiança que partiu o coração de Eduardo. Oi, pai. Sua voz era formal, educada, mas distante. Oi, querida, você está linda. Sofia deu de ombros. Obrigada, vamos? Tenho lição de casa para fazer depois. Durante o jantar, Eduardo tentou conversar sobre escola, amigos, planos para o futuro, mas Sofia respondia com monossílabos. Era como conversar com uma estranha educada. Sofia, Eduardo finalmente disse, eu sei que cometi muitos erros. Sei que não fui o pai que você merecia. Pai, não precisa fazer esse discurso. Está tudo bem. Não está tudo bem. E eu quero tentar consertar. Sofia finalmente olhou nos olhos dele. Pai, você perdeu minha infância inteira. Perdeu minha formatura do fundamental. Minha primeira decepção amorosa. Minha crise de adolescência. Você perdeu quem eu sou. Sua voz estava calma, mas Eduardo via a dor por trás das palavras. Não dá para consertar 15 anos em um jantar. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei que não dá, mas posso tentar ser presente daqui para frente. Pai, quantas vezes você já prometeu isso? Quantas vezes cancelou nossos planos por causa de reuniões importantes? Sofia suspirou. Eu cansei de acreditar. E se eu te provar que mudei? Como? Eduardo pensou em Miguel, na família que havia encontrado, na perspectiva que uma criança de 8 anos havia lhe dado sobre o que realmente importava na vida. Conheci alguém que me ensinou muito sobre o que significa família. Um menino de 8 anos
que me fez ver o quanto tempo perdi focando nas coisas erradas. Sofia arqueou as sobrancelhas. Um menino! Eduardo contou sobre Miguel, sobre a semelhança física, sobre a determinação do menino, sobre Dona Rosa e a família que haviam construído com tão pouco. Contou sobre como Miguel o havia feito questionar todas as suas prioridades. Você está cuidando de uma criança estranha? Sofia perguntou confusa. Estou tentando ajudar uma família que precisa. E no processo, estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Sofia o estudou por um longo momento. Pai, isso é meio estranho. Um cara rico se apegando a um menino pobre que se parece com ele? Parece coisa de filme. Eduardo riu, percebendo como a situação realmente soava bizarra vista de fora. Eu sei que parece estranho, mas às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando precisamos delas. E você acha que esse menino pode te ensinar a ser um pai melhor? Acho que já está ensinando. Sofia mexeu no seu sushi, pensativa. Pai, eu quero acreditar que você mudou, mas não posso me decepcionar de novo. Então que tal isso? Me apresente esse menino especial. Se ele realmente te mudou tanto, quero conhecê-lo. Eduardo sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno para sua filha. Combinado. Mas nem Eduardo nem Sofia imaginavam que essa decisão colocaria em movimento eventos que revelariam toda a verdade sobre a conexão entre Eduardo e Miguel e que testariam todos os relacionamentos que Eduardo havia tentado construir. 2 dias depois, Eduardo marcou um encontro no parque da cidade. Sofia chegou pontualmente, claramente nervosa, mas curiosa. Miguel chegou com Dona Rosa, que havia insistido em acompanhar o neto para conhecer a família de Senhor Eduardo. Miguel, disse Eduardo, quero te apresentar minha filha, Sofia. Miguel estendeu a mão educadamente. Prazer, Sofia. Seu pai fala muito de você. Sofia olhou de Eduardo para Miguel e de volta para Eduardo, claramente chocada com a semelhança física. Nossa, vocês realmente se parecem muito. Todo mundo diz isso, riu Miguel, mas o Sr. Eduardo é muito mais elegante que eu. Dona Rosa se aproximou de Sofia. Você tem sorte de ter um pai como o Sr. Eduardo, menina. Ele tem sido muito bom conosco. Sofia olhou para a idosa com respeito. A senhora é a avó do Miguel? Sou sim. E você é igualzinha ao seu pai quando sorri. Eles passaram a tarde no parque, e Eduardo observou maravilhado como Miguel e Sofia rapidamente desenvolveram uma amizade natural. Miguel contava histórias da escola nova, Sofia falava sobre seus planos para a faculdade. Era como se fossem irmãos se conhecendo. Miguel é realmente especial, Sofia disse para Eduardo enquanto observavam o menino brincar nos balanços com outras crianças. Entendo por que você se apegou a ele. Ele tem uma pureza que eu havia esquecido que existia no mundo. Pai, Sofia hesitou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você se sente tão responsável por ele? Sei que diz que é pela semelhança física, mas parece que tem algo mais. Eduardo sentiu o estômago apertar. Não estava pronto para contar a verdade para Sofia, não ainda. Às vezes a gente simplesmente se conecta com certas pessoas, querida. Sofia o estudou com os olhos inteligentes que havia herdado dele. Pai, você está me escondendo alguma coisa? Antes que Eduardo pudesse responder, Dona Rosa se aproximou deles. Senhor Eduardo, posso falar com o senhor em particular? Eles se afastaram alguns metros e Dona Rosa baixou a voz. Senhor Eduardo, preciso te contar uma coisa. Ontem, uma vizinha me contou que viu na internet uma foto sua numa reportagem sobre empresários ricos da cidade. Eduardo sentiu o sangue gelar. E daí, Dona Rosa? A reportagem mencionava o nome da sua empresa. E eu lembrei onde já tinha ouvido esse nome. Os olhos de Dona Rosa estavam duros agora. Era a empresa onde Ana trabalhava, a empresa que demitiu minha filha. O mundo de Eduardo desabou. Dona Rosa, O senhor é o homem que destruiu a vida da minha filha? A voz dela estava baixa, mas carregada de uma fúria contida. O senhor é o responsável pela morte da Ana? Eduardo não conseguiu responder. Dona Rosa continuou, suas palavras cortando como lâminas. Por isso a semelhança com Miguel. Por isso o interesse súbito.
Por isso toda essa culpa mal disfarçada. Ela respirou fundo, tremendo de raiva. O senhor veio aqui por culpa, não por bondade. Dona Rosa, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como o senhor arruinou nossa família e agora quer se sentir melhor brincando de bom samaritano? Dona Rosa olhou na direção de Miguel, que brincava alegremente sem suspeitar de nada. Meu neto se apegou ao senhor. Ele acha que o senhor é um anjo. Eu me importo realmente com Miguel. Se importe de longe. Dona Rosa se virou para ir embora, mas parou. Senhor Eduardo, o senhor tem até amanhã para contar a verdade para Miguel, ou eu conto. Ele merece saber quem o senhor realmente é. Eduardo ficou parado vendo Dona Rosa se afastar. Sofia se aproximou preocupada. Pai, o que aconteceu? A Dona Rosa parecia muito brava. Eduardo olhou para Miguel, que agora corria na direção deles, com um sorriso radiante, sem saber que seu mundo estava prestes a desabar novamente. Pai! Sofia insistiu. Sofia, Eduardo disse com a voz rouca, tem muita coisa que você não sabe sobre mim, e que Miguel não sabe também, e amanhã tudo vai mudar. Aquela noite Eduardo não conseguiu dormir. Pela manhã, teria que enfrentar a tarefa mais difícil de sua vida, contar para uma criança de 8 anos que ele era o responsável pela morte de sua mãe. E depois disso, provavelmente perderia a única família que havia conseguido construir com base no amor verdadeiro. Eduardo chegou à casa de Dona Rosa na manhã seguinte, com o coração pesado e as mãos tremendo. Havia ensaiado o discurso durante toda a noite, mas nenhuma palavra parecia adequada para explicar a uma criança de 8 anos a complexidade cruel do destino. Dona Rosa abriu a porta com uma expressão fechada. Senhor Eduardo. Dona Rosa, por favor, preciso falar com Miguel. Ele está tomando café e ainda não sabe de nada. Ela se afastou para deixá-lo entrar. Mas depois que o senhor contar a verdade, quero que saia da nossa vida. Miguel levantou os olhos do prato de café da manhã e sorriu com a alegria genuína que sempre demonstrava ao ver Eduardo. Senhor Eduardo, que surpresa! Veio tomar café com a gente? Eduardo se sentou pesadamente à mesa pequena da cozinha. Miguel, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. A expressão do menino ficou séria. Aconteceu alguma coisa ruim? Miguel, Eduardo respirou fundo. Você se lembra que conversamos sobre a empresa onde sua mãe trabalhava? O menino assentiu. E você lembra que ela foi demitida por um chefe que sua avó disse ser muito malvado? Miguel assentiu novamente, agora visivelmente preocupado. Eduardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Miguel, eu sou esse homem. Eu sou quem demitiu sua mãe. O silêncio na cozinha foi absoluto. Miguel piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Como assim, senhor Eduardo? Eu era o dono da empresa onde sua mãe trabalhava. Eu a demiti porque estava passando por problemas pessoais e cometendo pequenos erros. Eu não parei para pensar que ela estava grávida, que precisava do emprego, que tinha uma família para sustentar. Eduardo lutou para manter a voz firme. Se eu não tivesse feito isso, sua mãe não teria precisado procurar outro trabalho do outro lado da cidade. Ela não teria estado naquele ônibus na noite do acidente. Miguel continuou olhando para ele sem compreender completamente. Mas o senhor é bom. O senhor nos ajudou. Eu ajudei porque me sentia culpado, Miguel. Porque quando te conheci e descobri quem você era, percebi que havia destruído sua família. O menino se levantou lentamente da cadeira. Então o senhor só foi legal comigo porque matou minha mãe? A simplicidade brutal da pergunta quebrou o coração de Eduardo. Não, Miguel. Comecei a te ajudar por culpa, mas aprendi a te amar de verdade. Você me ensinou coisas que eu nunca... Você matou minha mãe, Miguel gritou, e pela primeira vez desde que Eduardo o conhecia, viu lágrimas nos olhos do menino. Você matou minha mãe e depois veio aqui fingir que era meu amigo. Miguel, por favor, você é um mentiroso. Miguel correu para o quarto e bateu a porta. Eduardo se levantou para ir atrás dele, mas Dona Rosa bloqueou o caminho. Acho melhor o senhor ir embora agora. Dona Rosa, eu posso explicar. O senhor já explicou demais.
Meu neto acabou de descobrir que o homem que ele considerava um pai matou a mãe dele. Acha que mais palavras vão ajudar? Eduardo olhou na direção do quarto de Miguel, de onde vinham soluços abafados. Eu amo aquele menino, Dona Rosa. Sei que não tenho direito, mas eu amo. Amor não apaga o que o senhor fez. Amor não traz Ana de volta. Dona Rosa abriu a porta. Vá embora, senhor Eduardo. Não volte. Miguel já sofreu o suficiente. Eduardo saiu da casa sentindo como se uma parte de si tivesse morrido. No carro, chorou pela primeira vez em décadas. Chorou por Ana, por Miguel, por Dona Rosa, por todos os danos que sua frieza havia causado. Quando chegou ao escritório, cancelou todas as reuniões e ficou olhando pela janela, pensando em como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Às 14h, sua secretária anunciou que Sofia estava no escritório. Pai? Sofia entrou visivelmente preocupada. Você está bem? Cancelou tudo hoje e não atende o telefone. Eduardo se virou da janela com os olhos vermelhos. Sofia, você tem direito de saber a verdade sobre Miguel. Eduardo contou tudo para sua filha. A demissão de Ana, o acidente, a culpa, a descoberta da conexão com Miguel. Sofia o ouviu em silêncio, sua expressão mudando de confusão para choque e depois para algo que Eduardo não conseguiu interpretar. Pai, ela disse finalmente, você demitiu a mãe dele e depois apareceu na vida dele fingindo ser um bom samaritano. Não estava fingindo, Sofia. Meus sentimentos por Miguel são reais. Mas começaram por culpa. Eduardo assentiu, derrotado. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Pai, o que você fez com a mãe do Miguel foi terrível. Mas o que você fez por ele nos últimos meses também foi real. Como assim? Você mudou, pai. Eu vi. Pela primeira vez na vida, vi você se importar com alguém mais do que consigo mesmo. Vi você abrir mão de reuniões para ficar com uma criança. Vi você descobrir o que significa amar sem esperar nada em troca. Sofia se aproximou dele. O que você fez no passado foi errado, mas o homem que você se tornou por causa do Miguel, esse homem vale a pena. Mas Miguel me odeia agora. E tem todo o direito. Pai, Miguel tem 8 anos. Crianças perdoam mais facilmente que adultos, quando veem que o arrependimento é genuíno. Dona Rosa não vai me deixar chegar perto dele. Sofia sorriu pela primeira vez. Pai, você construiu um império inteiro. Vai desistir de lutar por uma criança que considera um filho? Eduardo olhou para sua filha, vendo nela uma maturidade que não havia notado antes. O que você acha que eu deveria fazer? Prove que mudou, não só para Miguel, mas para o mundo. Use sua empresa, seu dinheiro, sua influência para ajudar outras famílias como a do Miguel. Mostre que a tragédia da família dele não foi em vão, que ela te transformou em alguém que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E se mesmo assim Miguel não me perdoar, aí pelo menos você vai saber que fez o certo. Sofia pegou a mão de seu pai. E pai, independente do que acontecer com Miguel, você me recuperou. Eu estava perdendo a esperança de ter um pai de verdade. Mas vendo como você se importa com ele, como você mudou, eu quero te dar uma segunda chance também. Eduardo abraçou a filha, sentindo uma mistura de gratidão e determinação. Sofia estava certa. Ele havia perdido Miguel por agora, mas podia usar essa dor para garantir que nenhuma outra família passasse pelo que a família de Miguel havia passado. Naquela mesma tarde, Eduardo convocou uma reunião extraordinária com todos os diretores de suas empresas. A partir de hoje, anunciou ele, vamos implementar uma série de mudanças na nossa política de recursos humanos. Primeiro, nenhum funcionário será demitido sem que seja oferecido um programa de recolocação. Segundo, criaremos um fundo de assistência para funcionários em dificuldades pessoais. Terceiro, vamos estabelecer uma creche na empresa para filhos de funcionários. Os diretores se entreolharam, confusos. Senhor Eduardo, disse o diretor financeiro, isso vai custar milhões. Então vamos gastar milhões. Eduardo se levantou. E vamos criar uma ONG para ajudar mães solteiras e crianças em situação de vulnerabilidade. Vou transferir 30% das minhas ações da empresa para essa ONG. Senhor Eduardo,
Outro diretor se manifestou. O senhor está bem? Isso não faz sentido comercialmente. Eduardo sorriu pela primeira vez no dia. Vocês estão certos. Comercialmente não faz sentido, mas humanamente faz todo o sentido do mundo. Durante as semanas seguintes, Eduardo se jogou de corpo e alma na criação da ONG. Batizou-a de Instituto Ana Herrera, em homenagem à mãe de Miguel. O Instituto ofereceria capacitação profissional para mães solteiras, creche para seus filhos, assistência médica e jurídica. A imprensa ficou intrigada com a mudança súbita do empresário conhecido pela frieza. Eduardo deu algumas entrevistas, falando vagamente sobre uma experiência pessoal que mudou sua perspectiva sobre responsabilidade social. Mas Miguel continuava fora de seu alcance. Dona Rosa havia mudado o menino de escola e de bairro, aparentemente para afastá-lo definitivamente de Eduardo. Sofia havia tentado descobrir o novo endereço, mas sem sucesso. 2 meses depois, enquanto Eduardo inaugurava a primeira sede do Instituto Ana Herrera, recebeu uma ligação inesperada. Senhor Eduardo? A voz do outro lado era familiar, mas ele não conseguiu identificar. Sim, quem fala? É Miguel. Eduardo quase derrubou o telefone. Miguel? Como você conseguiu meu número? Onde você está? Estou num orelhão perto da escola nova. Vó Rosa não sabe que estou ligando. A voz do menino estava diferente, mais madura, mas também mais triste. Senhor Eduardo, eu vi na televisão sobre o instituto que o senhor criou. Miguel, O senhor colocou o nome da minha mãe. Sim, porque ela merecia ser lembrada, e porque tudo o que estou fazendo agora é por causa do que aprendi com você. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Senhor Eduardo, eu ainda estou muito bravo com o senhor. Eu entendo, Miguel. Você tem todo o direito. Mas a professora nova disse uma coisa na aula que me fez pensar. O que ela disse? Ela disse que as pessoas podem fazer coisas muito ruins, mas isso não significa que são pessoas ruins para sempre. Ela disse que o arrependimento verdadeiro pode transformar uma pessoa. Miguel fez uma pausa. O senhor se arrependeu de verdade? Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Me arrependi mais do que qualquer coisa na minha vida, Miguel. E o senhor mudou mesmo? Estou tentando mudar todo dia, por causa do que você me ensinou sobre o que é importante na vida. Outro silêncio. Senhor Eduardo, eu não sei se posso perdoar o senhor ainda. Dói muito saber que o senhor fez mal para minha mãe. Eu entendo, Miguel. Mas eu sinto saudade do senhor. E acho que minha mãe ficaria feliz em saber que a morte dela serviu para o senhor virar uma pessoa melhor e ajudar outras famílias. Eduardo mal conseguia falar. Você acha mesmo isso? Acho. E, senhor Eduardo, vó Rosa está muito doente de novo. Os remédios não estão mais funcionando. Ela precisa de uma cirurgia, mas é muito cara. Miguel, você quer que eu ajude? Eu não sei. Vó Rosa disse que não quer mais nada do senhor. Mas eu não quero perder ela também. Eduardo fechou os olhos, pensando rapidamente. Miguel, escuta só. Eu vou pagar a cirurgia da sua avó, mas de um jeito que ela não saiba que o dinheiro veio de mim, e não quero nada em troca, apenas que ela fique bem. Como? Deixa comigo. O importante é salvar sua avó. E depois? A gente vai poder se ver? Eduardo respirou fundo. Só se você quiser, Miguel. E só quando estiver pronto para isso. Não vou pressionar você. Você decide quando e se quer me ver de novo. Tá bom. A voz de Miguel soou aliviada. Senhor Eduardo. Sim? Obrigado. E eu acho que um dia vou conseguir perdoar o senhor. Ainda não sei quando, mas um dia. Miguel, eu vou esperar o tempo que for preciso e vou continuar tentando ser digno do seu perdão. Depois que Miguel desligou, Eduardo imediatamente fez algumas ligações. Em poucas horas, havia organizado para que o Instituto sorteasse Dona Rosa como beneficiária de um programa piloto de assistência médica, onde ela receberia gratuitamente toda a cirurgia e tratamento de que precisava. Era um começo, um pequeno passo na direção da redenção. E pela primeira vez em meses Eduardo sentiu algo que havia quase esquecido como se sentia: esperança.
6 meses se passaram desde a última conversa telefônica entre Eduardo e Miguel. O Instituto Ana Herrera havia crescido rapidamente, já atendendo mais de 200 famílias em situação de vulnerabilidade. Eduardo havia se transformado em um empresário completamente diferente. Suas empresas agora eram reconhecidas por suas práticas sociais inovadoras, e ele havia se tornado uma referência nacional em responsabilidade social corporativa. Dona Rosa havia se recuperado completamente da cirurgia, sem nunca descobrir que Eduardo havia bancado o tratamento. O sorteio do instituto havia sido tão bem orquestrado que ela acreditava genuinamente na coincidência. Sofia havia se aproximado muito do pai durante esse período. Eles jantavam juntos pelo menos 2 vezes por semana, e Eduardo havia até comparecido a uma apresentação de teatro da filha na escola, algo que jamais havia feito antes. "Pai", disse Sofia numa dessas tardes de domingo que agora passavam juntos, "você tem pensado no Miguel?" Eduardo, que estava revendo projetos do instituto, levantou os olhos. "Penso nele todos os dias." "Ele nunca mais ligou?" "Não. E eu respeito isso. Prometi que deixaria ele decidir quando estava pronto." Sofia se aproximou da mesa onde Eduardo trabalhava. "Pai, posso te contar uma coisa?" "Claro." "Eu fui atrás do Miguel." Eduardo arregalou os olhos. "Como assim?" "Contratei um detetive particular. Sei onde ele mora agora, onde estuda, como está." Sofia se sentou ao lado do pai. "Não se preocupe, não cheguei perto dele. Só queria saber se estava bem." "Sofia?" Eduardo não sabia se ficava bravo ou agradecido. "Pai, ele está muito bem. A nota dele melhorou muito na escola nova. Dona Rosa está saudável. Eles se mudaram para uma casa melhor." Sofia fez uma pausa. "Mas o detetive disse uma coisa interessante." "O quê?" "Miguel tem falado sobre você na escola. A professora comentou que ele sempre menciona um homem que estava ajudando sua família e que ensinou muito sobre perdão e segundas chances nas redações dele." Eduardo sentiu o coração acelerar. "Ele fala sobre mim?" "Não com raiva, pai, com reflexão, como alguém que está tentando entender algo muito complicado para a idade dele." Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. "Pai, tem mais uma coisa. Miguel criou um projeto na escola." "Que tipo de projeto?" "Uma campanha para arrecadar donativos para crianças órfãs. Ele chamou o projeto de Segundas Chances." Sofia sorriu. "A professora disse que ele explica para todo mundo que às vezes as pessoas fazem coisas ruins, mas podem virar pessoas boas se arrependerem de verdade." Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. "Esse menino é especial. E você o ajudou a ser assim, pai, mesmo depois de tudo que aconteceu." Naquela mesma semana, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era a diretora da escola de Miguel. "Senhor Santana, meu nome é Maria Lucia. Sou diretora da Escola Esperança. Preciso falar com o senhor sobre Miguel Herrera." Eduardo gelou. "Aconteceu alguma coisa com ele?" "Não, nada ruim. Na verdade, é algo muito bonito. Miguel mencionou que o senhor tem um instituto que ajuda famílias carentes, e ele queria saber se seria possível visitá-lo com a turma dele." Ele pediu para visitar meu instituto?" "Sim. Estamos organizando uma excursão educativa sobre responsabilidade social." E Miguel sugeriu o Instituto Ana Herrera. Disse que conhece a história da fundação e que seria muito educativo para os colegas. Eduardo mal conseguia acreditar. "A senhora falou com a avó dele sobre isso?" "Falei sim." Dona Rosa inicialmente hesitou, mas depois que Miguel explicou que era para um projeto escolar, ela concordou. Disse que a educação do neto vem sempre em primeiro lugar. "Quando seria essa visita?" "Na próxima sexta-feira, se for possível para o senhor." Eduardo cancelou imediatamente todos os compromissos da sexta-feira e passou a semana inteira preparando a recepção da turma de Miguel. Organizou uma apresentação sobre responsabilidade social, preparou lembrancinhas educativas e escolheu pessoalmente cada detalhe da visita. No dia marcado, Eduardo estava mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios de sua vida. Quando o ônibus escolar parou em frente ao instituto,
ele observou pela janela até ver Miguel descendo. O menino havia crescido. Agora, com 9 anos, estava mais alto, mais maduro, mas mantinha o mesmo sorriso doce que havia conquistado Eduardo desde o primeiro encontro. Bem-vindos ao Instituto Ana Herrera, disse Eduardo quando as crianças entraram no auditório. Seus olhos encontraram os de Miguel por um breve momento, e o menino acenou discretamente. Eduardo começou sua apresentação explicando a missão do Instituto, os projetos desenvolvidos, as famílias atendidas. Falou sobre a importância de ajudar quem precisa, sobre como pequenas ações podem mudar vidas inteiras. Alguém tem alguma pergunta? Eduardo perguntou ao final. Várias mãozinhas se levantaram, mas Eduardo viu Miguel levantar a sua também. Miguel? Eduardo tentou manter a voz firme. Miguel se levantou. Senhor Santana, por que o senhor criou este instituto? O que te motivou? Era uma pergunta carregada de significado, e Eduardo sabia que Miguel estava lhe dando a oportunidade de contar sua versão da história para toda a turma. Eu criei este instituto porque aprendi que às vezes fazemos coisas erradas na vida, e essas coisas machucam outras pessoas. Mas também aprendi que nunca é tarde para tentar consertar nossos erros e ser uma pessoa melhor. Eduardo olhou diretamente para Miguel. Uma pessoa muito especial me ensinou que o perdão e as segundas chances podem transformar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Miguel assentiu lentamente, e Eduardo viu algo diferente em seus olhos. Não mais raiva ou dor, mas compreensão. Após a apresentação, as crianças foram levadas para conhecer as instalações do Instituto. Miguel ficou para trás quando a turma saiu do auditório. Senhor Eduardo, sua voz estava diferente, mais madura. Sim, Miguel. Posso conversar com o senhor sozinho? Eduardo assentiu e eles se sentaram nas poltronas da primeira fileira do auditório vazio. Senhor Eduardo, eu passei muito tempo pensando sobre tudo o que aconteceu. E o que você concluiu? Miguel olhou para as próprias mãos. Concluí que minha mãe não voltaria mesmo se eu ficasse com raiva do senhor para sempre. E concluí que ela ficaria mais feliz sabendo que a dor que o senhor causou a ela serviu para ajudar outras pessoas. Eduardo sentiu um nó na garganta. E também concluí que, mesmo depois de saber a verdade, eu ainda sinto falta do senhor. Miguel, deixa eu terminar. O menino interrompeu com uma maturidade impressionante. O senhor fez uma coisa muito ruim com minha mãe. Não posso fingir que não aconteceu, mas o senhor também fez coisas muito boas comigo e com vó Rosa, e agora está fazendo coisas boas para um monte de gente. Eduardo esperou em silêncio. Então eu pensei, se minha mãe estivesse aqui, o que ela me diria para fazer? E o que você acha que ela diria? Miguel sorriu pela primeira vez desde que havia descoberto a verdade. Ela diria que as pessoas podem mudar, que todo mundo merece uma segunda chance, e que guardar rancor só machuca quem guarda. Miguel, eu nunca vou conseguir desfazer o que fiz, mas prometo que vou passar o resto da minha vida tentando honrar a memória da sua mãe. Eu sei disso. Miguel se levantou e, para a surpresa de Eduardo, se aproximou dele. Senhor Eduardo, eu perdoo o senhor. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura do menino. Você tem certeza disso? Tenho. E quero que você volte a fazer parte da nossa família. Vó Rosa também perdoa. Ela só estava com medo de eu me machucar de novo. Como você sabe? Porque conversei com ela ontem à noite. Contei que queria te perdoar e ela chorou. Disse que estava esperando eu tomar essa decisão sozinho. Miguel sorriu. Ela disse que você mudou muito, que o homem que criou este instituto não é o mesmo que mandou minha mãe embora. Eduardo não conseguiu mais segurar as lágrimas. Miguel, você quer? Você gostaria de voltar a passar tempo comigo? Quero. Mas agora com a verdade, não com mentiras. Nunca mais vou mentir para você. Miguel o abraçou, e Eduardo sentiu como se uma parte dele que estava quebrada finalmente tivesse se curado. 5 anos depois. O auditório da universidade estava lotado. Eduardo, agora com 50 anos e cabelos já grisalhos, ajustou o microfone no pódio, enquanto observava a plateia. Estava ali para receber um prêmio nacional por responsabilidade social, mas sua atenção estava focada nas primeiras fileiras,
onde estavam as pessoas que realmente importavam. Sofia, agora formada em psicologia e trabalhando no Instituto Ana Herrera, sorria orgulhosa ao lado de seu namorado. Dona Rosa, aos 75 anos e com a saúde estável, estava elegante com o vestido novo que Eduardo havia insistido em comprar para a ocasião. E ao lado de Dona Rosa, Miguel. Agora com 14 anos, alto e inteligente, cursando o primeiro ano do ensino médio, em uma das melhores escolas da cidade. O menino que um dia vendera doces no semáforo, agora falava fluentemente 3 idiomas e sonhava em estudar administração para expandir o trabalho do instituto. Senhoras e senhores, Eduardo começou seu discurso, receio que este prêmio esteja sendo entregue à pessoa errada. O verdadeiro responsável por todas as mudanças que implementei em minhas empresas e pela criação do Instituto Ana Herrera está sentado na primeira fileira. Miguel corou quando Eduardo apontou na sua direção. Miguel Herrera me ensinou que riqueza sem propósito é apenas acúmulo inútil de recursos, que sucesso sem família é apenas solidão dourada, que nunca é tarde para mudar, mas que também nunca é cedo demais para fazer a diferença. Eduardo fez uma pausa, olhando diretamente para Miguel. Ele me ensinou que, às vezes, encontramos nossa verdadeira família nos lugares mais inesperados. A plateia aplaudiu, mas Eduardo não havia terminado. Este instituto leva o nome de Ana Herrera, mãe do Miguel, porque ela merece ser lembrada não apenas pela tragédia de sua morte prematura, mas pelo filho extraordinário que criou no pouco tempo que tiveram juntos. Um filho que aos 9 anos foi capaz de perdoar o homem responsável pela destruição de sua família. Um filho que escolheu transformar dor em propósito, raiva em compaixão. Eduardo desceu do pódio e caminhou até Miguel. Por isso este prêmio não é meu, é nosso. É da família que construímos juntos, baseada não em sangue, mas em amor, perdão e segundas chances. Miguel se levantou e abraçou Eduardo sob os aplausos emocionados da plateia. Mais tarde, na festa de comemoração em casa, Eduardo observava sua família não convencional reunida na sala. Sofia mostrava fotos da universidade para Miguel. Dona Rosa conversava animadamente com Carmen, que havia se reaproximado da família após ver as mudanças genuínas de Eduardo, e várias famílias atendidas pelo instituto haviam vindo celebrar. Pai, Miguel se aproximou. Havia começado a chamá-lo assim 2 anos antes, quando Eduardo oficialmente o adotou como filho. Posso te falar uma coisa? Sempre, filho. Hoje na cerimônia, quando você falou da minha mãe, eu senti como se ela estivesse ali, orgulhosa de nós dois. Eduardo sorriu. Eu também senti isso. E sabe o que mais eu senti? O quê? Que ela perdoou você também. Que ela entende que tudo o que aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, serviu para criar algo bonito. Eduardo abraçou o filho que o destino havia colocado em seu caminho de uma maneira tão inesperada e dolorosa. Miguel, você sabe que eu te amo como se fosse meu filho biológico, né? Eu sei, pai. E você sabe que eu te amo como se tivesse escolhido você para ser meu pai desde o começo, né? Eduardo assentiu, emocionado. Pai, posso te contar um segredo? Claro. Miguel sorriu com aquele mesmo sorriso doce que havia conquistado Eduardo 5 anos antes. Às vezes eu acho que tudo aconteceu exatamente como deveria ter acontecido. Porque se você não tivesse mandado minha mãe embora, talvez ela não tivesse morrido, mas também talvez você nunca tivesse mudado. E se você nunca tivesse mudado, centenas de famílias não teriam sido ajudadas, você e Sofia não teriam se reaproximado, e nós não teríamos nos tornado uma família. Eduardo olhou para aquele menino de 14 anos com admiração. Você acha mesmo isso? Acho. Acho que às vezes as coisas ruins acontecem para que coisas muito boas possam nascer delas. E acho que minha mãe sabia disso desde o começo. Naquela noite, enquanto a família se despedia e a casa voltava ao silêncio, Eduardo ficou por alguns minutos na varanda, olhando as estrelas. Pensou em Ana Herrera, uma jovem que ele havia conhecido apenas como funcionária e que, mesmo após a morte, havia se tornado sua professora mais importante.
Pensou no garoto de 8 anos vendendo doces no semáforo, tão parecido fisicamente com ele, mas infinitamente superior em bondade e sabedoria. Pensou em como a vida havia uma forma misteriosa de colocar as pessoas certas no nosso caminho, exatamente quando precisávamos delas, mesmo que não soubéssemos disso na época. Eduardo sorriu para as estrelas, sabendo que em algum lugar Ana estava vendo a família que seu filho havia ajudado a construir. Uma família baseada no amor que transcende sangue, no perdão que cura feridas impossíveis e na certeza de que nunca é tarde demais para mudar o rumo de uma vida. E que, às vezes, os espelhos mais perfeitos que a vida nos oferece não são aqueles que refletem nossa aparência, mas aqueles que refletem quem poderíamos nos tornar se tivéssemos coragem de mudar. Miguel havia sido seu espelho da bondade, e Eduardo havia finalmente aprendido a gostar do homem que via refletido nele. Fim. Esta história nos lembra que família não é apenas sobre laços sanguíneos, mas sobre os laços que escolhemos construir. Que perdão não é esquecimento, mas a coragem de transformar dor em amor, e que, às vezes, as coincidências mais impossíveis são apenas o universo tentando nos ensinar as lições que mais precisamos aprender. O Instituto Ana Herrera continuou crescendo, e Miguel, verdadeiro para sua promessa de infância, assumiu sua direção aos 25 anos, transformando-o na maior organização de assistência a famílias vulneráveis do país. Eduardo sempre dizia que seu maior orgulho não eram os milhões que havia acumulado, mas o homem que seu filho havia se tornado. E todas as noites antes de dormir, Eduardo agradecia aquela tarde de sexta-feira, quando um semáforo vermelho mudou não apenas o trânsito, mas toda a trajetória de sua vida.